Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live com a Fred, que nós vamos falar sobre um assunto super interessante, que é o empreendedorismo feminino. A gente está aqui começando, aquecendo as turbinas, então vou deixar aí o pessoal ser notificado e avisado que a gente está ao vivo, que estamos começando aqui a nossa live de hoje, mas a ideia é justamente falar sobre esse assunto que é tão importante, que tanta gente tem dúvida, quer saber, quer entender melhor, quer, enfim, descobrir como fazer, como tirar do papel uma ideia e iniciar um negócio. Então a gente não podia ter ninguém melhor do que a Fred para falar com a gente sobre isso. Então eu já vou colocar nossa convidada aqui para que a gente possa começar falando e tirar todas as dúvidas de vocês e principalmente poder explorar ao máximo os conhecimentos da nossa convidada, Tayela. Seja muito bem-vinda, Fred. Boa Oi, noite. Gabi. Boa noite. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos ajeitar, ver se deu certo aí Acho toda a que deu. estrutura. Não, vai. Sempre tem um ajustezinho para Sempre tem um fazer, né, ajuste. Gabi? Quando divide a tela, a gente tem que se ajustar. Aham. Bom, mas muito obrigada em primeiro lugar por ter recebido o nosso convite e principalmente aceito, né, o convite da gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, tem tantas dúvidas aí surgindo. Então não podia ter ninguém melhor do que tu para nos tirar todas as dúvidas sobre esse empreendedorismo e empreendedorismo feminino. Mas antes da gente começar, Fred, eu queria que tu falasse um pouquinho, te apresentasse, enfim, falasse aqui para o pessoal da tua trajetória, falar um pouquinho o teu foco de atuação, para que todo mundo te conheça aqui, quem está assistindo e quem não conhece ainda, para que a gente comece o nosso bate-papo. Então, Gabi, queria agradecer o convite de estar aqui. É um prazer estar falando contigo sobre isso. Acho que nosso bate-papo vai ser bem legal, né? Então, a gente já combinou. Gabi, é um bate-papo. Acho que tem que ser algo bem informal, para Isso aí. trazer dúvidas bem reais. Então, pessoal, hoje, só falando um pouquinho de mim, hoje eu trabalho na PUC, eu trabalho na área de finanças, de marketing, de inovação e empreendedorismo. Então, cada vez mais toda a minha trajetória, na verdade, eu divido um pouco a minha trajetória entre o acadêmico e o mais mercadológico, o profissional mesmo, voltado a empresas. Então, o meu lado acadêmico ele é um pouquinho mais focado para a parte de estudo sobre comportamento financeiro, educação financeira, bem-estar financeiro, sempre sobre um aspecto bem global, assim. Então, cada vez mais eu costumo trazer, gosto de trazer o aspecto bem da psicologia mesmo. Então, o impacto que boas atitudes e uma boa gestão vão trazer para a nossa vida como um todo. E eu acho que a gente não consegue desprender o empreendedorismo e negócios dentro dessa lógica, né, Gabi? O quanto a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, então, quanto tudo isso estar em equilíbrio, em alinhado, pode trazer um bem-estar mais geral. E na parte bem mais mercadológica, então, hoje a minha trajetória ela está bem focada para a área de inovação e empreendedorismo, então alguns trabalhos, algumas atividades junto ao Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico da Legal. PUC, e bastante focado para essa trajetória que a gente tem até dentro da universidade, que é uma trajetória que a gente chama de track startups ou track do empreendedorismo, que é voltado desde a fase de ideação. Então, o que eu posso fazer desde o início? Eu quero empreender, eu não tenho uma ideia, o que eu faço, para onde eu vou, até a trajetória de incubação, captação de recursos. Então, quando a gente já tem o negócio estruturado e decide colocar em prática mesmo o negócio. Ó, o Marcelo, só para dar oi pro Marcelo que entrou. Marcelo, vamos marcar nossa live também, combinado. Então, acho que no fundo é tudo alinhado, né, Gabi? O quanto a nossa realização de sonhos, o que a gente quer para a nossa vida, o quanto a gente fazer isso bem feito, vai favorecer também a gente ter uma vida pessoal equilibrada, alinhada. Então, quanto cada vez mais a gente busca trazer esse equilíbrio. Equilíbrio entre os dois lados, tá certo? Bom, mas então a pergunta que não quer calar, inclusive aqui a gente abriu uma caixinha de perguntas antes da live, né? Então vou começar por essa pergunta que eu acho que de fato diz tudo, né? Bom, eu tenho uma vontade, tenho um sonho, tenho uma ideia.
a princípio eu acho que a ideia é boa e vale a pena, enfim. Como é que eu tiro? O que que eu faço para tirar essa ideia do papel, Fed? Por onde que eu começo? Qual é o ponto de partida? Eu não sou da área de administração, eu não sei, sou advogada, não sei o que fazer, nos dá aí um norte. Primeiro ponto, Gabi, que eu gosto sempre de trazer. É até que certo ponto aquela ideia que a gente acha que é uma ideia genial, que a gente acha que realmente vai dar certo, é ideia genial para o mercado. Então, muitas vezes, a nossa paixão por alguma coisa, o nosso desejo por alguma coisa, a gente acaba acreditando que aquilo também é visto por outras pessoas da mesma forma e a gente acaba se enganando. Então, o primeiro ponto, eu acredito, é olhar o mercado. Então, eu preciso, sendo bem objetiva, eu preciso enxergar se eu vou ter público, se eu vou ter demanda para aquilo que eu quero colocar no mercado. Então, dentro dessa lógica, será que as pessoas também têm expectativa de comprar aquilo que eu vou colocar no mercado? Será que aquilo que eu vou colocar no mercado vai agregar valor para as pessoas? Será que aquilo também é uma necessidade dos outros? E isso a gente só consegue descobrir através de pesquisas. E não são aquelas pesquisas prontas. Então, eu não vou achar um relatório que vai dizer, olha aqui o segmento para ter sucesso. Não, não é assim. Seria ótimo que tivesse, né? Se tivesse, eu ia adorar. Queríamos muito que as coisas estivessem prontas, a gente só procuraria e estaria lá uma receitinha de bolo, como ganhar dinheiro e como ter sucesso no mercado. Não. Mas é pesquisa de a gente conversar com o consumidor. E é conversar muitas vezes. Eu já tenho um negócio e quero abrir outro negócio. Vou trocando uma ideia com as pessoas para ver se elas acreditam que aquilo realmente tem mercado, vai dar certo. Amigos, família, claro, sem tornar o negócio tendencioso. Sim. Num nível maior, questionar aquele público que eu acredito que possa ser o meu futuro público-alvo, meu futuro consumidor, se eles acreditam que aquilo que eu vou oferecer vai agregar valor para a vida deles, se eles enxergam essa necessidade que eu estou enxergando também, isso que eu acredito que pode ser algo em potencial. Então, a minha primeira dica que eu sempre dou, quando eu quero abrir um negócio, é olhar o mercado. E olhar o mercado dentro daquilo que já existe. Daqui a pouco não adianta nada eu colocar algo no mercado que já tem 15 pessoas ou 15 empresas oferecendo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu sempre tenho que buscar também um diferencial, buscar criar algo que não existe. Não totalmente do zero, não precisa ser algo totalmente disruptivo, mas eu sempre tenho que dar um passo à frente daquilo que já existe. Senão não faz muito sentido, né? Não. Só dar um oi aqui para minha dermato querida, a Gabi, que acabou de passar aqui. E também é super empreendedora, a Gabi, a gente vem conversando bastante sobre isso. Eu acho que tem um movimento também, né, Fed, que a gente não... A gente acabou não falando especificamente disso no início da live, mas um movimento do empreendedorismo feminino, que é também um dos pontos que a gente traz aqui. Então, tem um movimento muito grande. Eu sou advogado, ok, minha essência é essa, abri um escritório recentemente, mas tenho outros negócios também, né? Tenho outras startups. E sei o quão difícil é a gente colocar de pé o negócio, porque, ok, é muito bacana e tal, mas tem custo, é gasto, é aquela organização. E eu estou passando, neste exato momento, por essa situação, porque eu estou abrindo a minha terceira startup, né? Então, eu tenho uma startup, uma Lotec, que é um software de gestão da LGPD. Tem uma escola de Direito e Inovação. Os logos estão atrás de mim aqui, eu tô fazendo uma propaganda. E a terceira startup é uma startup de moda que a gente tá abrindo. Eu tô bem nesse momento. Aqui, ó, tô com um contrato social para não mentir aqui, ó, na minha frente, ó. Hoje ele vai para abertura, hoje foi encaminhado para abertura na junta. E aí, eu queria te ouvir assim, a gente tá naquele momento que, entre aspas, é aquela gastação, né? Gasta para abrir empresa, gasta para... gasta para o produto, gasta para fazer o logo, gasta para a marca, gasta. Né? Então, assim, abri, decidimos, apostamos e acreditamos na ideia. Minha sócia, inclusive, pelo que eu vi, ela não está aí. Já vou puxar as orelhas dela na sequência, porque eu sei que ela estava, pelo menos ela tem uma justificativa, ela estava envolvida com a nossa produção, que também é bem, bem importante. Mas a gente abriu, a gente acredita na ideia, a gente acha que realmente é um diferencial.
como que a gente faz para organizar essas finanças iniciais? Porque assim, a gente começa meio que a botar o dinheiro meio sem muito organizar. Ah, paga isso, paga aquilo, paga. Quando tu vê, tu. Tá, e aí, né? O que faz? Foi longe já a conta. Não, ótima pergunta, Gabi. Eu acho que isso muitas vezes é um erro bem comum de quem está começando um negócio mesmo. Então, o primeiro ponto é vocês conseguirem colocar num papel. Quando eu digo papel, pode ser planilha, pode ser Como software, quiser, pode ser como, digital. como quiser. O importante é que façam. Então, muitas vezes eu digo não tem que ser dessa forma. Não, o importante é que façam. Então, o primeiro ponto é conseguir listar todo esse investimento inicial. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão abrindo um negócio sem planejamento. Então, como tu disse, hoje eu paguei o contador, amanhã a marca, mas muitas vezes eu não consigo colocar no papel, eu não consigo Sim. enxergar o meu investimento total inicial. Então, é super importante que se faça essa lista. Duas coisas que eu sempre digo. A primeira, a gente sempre vai gastar mais do que acha. Sim. Então, um É, orçamento, ele sempre está subvalorizado. Então, aquele é fato. orçamento inicial, ele sempre, o orçado versus realizado, o realizado sempre vai ser maior. Então, estejam preparados. Então, não adianta abrir um negócio que vai custar muito dinheiro. Claro que às vezes a gente abre uma empresa de serviço sem ter muito capital, mas não adianta achar que eu fiz um orçamento de 80 mil, que vai ser aqueles 80 mil eu estar argolado com Sim. empréstimo só para conseguir esses 80 mil. Segundo ponto, que é uma falha bem comum para quem está começando, esquecer o capital de giro. Então, o investimento não é só a máquina que eu vou comprar, não é só o contador, não é só o logo, não é só a divulgação. Eu preciso de capital de giro. Capital de giro é aquela reserva que eu vou ter em caixa, porque entre o período que eu estou planejando, que eu vou abrir, até o momento que realmente esse Sim. dinheiro da minha venda vai entrar no meu caixa, eu tenho uns meses que passam. Fato. Então, e as Às pessoas vezes esquecem. muitos meses, né? Às vezes muitos Muitos. meses. Então, e as pessoas esquecem disso. Então, saber estimar esse capital de giro, ter uma reserva. Então, agora na pandemia se falou muito da reserva de emergência e se viu muito a Sim. necessidade disso, né, Gabi? Então, eu preciso ter o dinheiro no meu caixa, o ideal, o mundo ideal para pagar o meu gasto fixo 6 meses. Então, eu preciso ter esse dinheiro no meu caixa. Sim. Até porque a gente tem um monte de conceitos, assim. Tu pode até ter cliente hoje e vender, mas até esse dinheiro entrar no teu caixa, tem ciclos operacionais que a gente chama em finanças. Eu consigo vender, mas muitas vezes não está dentro daquela minha expectativa, que era muito maior. Sim. E a gente sabe que se fechar 12 meses de empresa e tu conseguir pagar as tuas contas em 12 meses, a tua empresa está ótima. Ah, Então, então tá não bom. pense também que vai ter lucro no primeiro ano. Não pensa que vai ficar rico na primeira, no primeiro ano, que isso não vai Não, acontecer. não. A gente acredita, claro, tudo que eu falo aqui são estimativas, são com base em outros negócios, mas a gente normalmente diz que o dono do negócio, quando o negócio dá certo, ele começa a ter lucro a partir do terceiro ano. Então, os 2 primeiros anos é para ele conseguir se estabilizar no mercado e conseguir pagar as suas contas. Além disso, a gente também sabe que cerca de 50% a 60% das empresas nem sobrevivem a esses 2 anos. Então, Ficou no meio do caminho. dicas: conseguir listar todo o investimento, conseguir enxergar o que realmente é investimento e não esquecer do capital de giro. E sempre botar aquela margenzinha ali, que seria uma sensibilidade que, pensando que esse orçamento sempre, a Sim. probabilidade de ele ser um pouquinho Subestimado. maior. Isso, É, é bem, tá. bem grande. Me diz uma coisa, Fred. Agora eu vou começar a te explorar nesse negócio aí que a gente tá pensando, porque eu acho que é um case bem concreto e até já deixo aqui, quem tiver dúvidas pode encaminhar. Tem uma outra pergunta que depois na sequência eu te encaminho, mas enfim, quem tiver também pode mandar aqui pelo balãozinho de perguntas ou também pode mandar nos comentários. Mas eu nunca tive uma startup que vendeu um produto. Um produto, eu digo físico, tá? Ela vendia conceitos, serviços, outras questões, tá? E pela primeira vez eu terei um produto à venda.
E se fala muito aquilo de a gente tem que fazer algo bem nichado, tem que começar pequeno, começar rápido, aquela, né, toda aquela coisa que a gente ouve bastante, enfim. Então, a ideia, ok, é começar pequeno e começar bem nichado. Mas eu nunca tive uma startup com este conceito que eu tô te colocando agora de ter um produto. Então, a partir do momento que a gente tem um produto, a gente começa a ter outros problemas que nas outras startups eu não tinha. Como? Bom, como é que eu vou entregar esse produto? Como é que eu vou executar? Eu preciso finalizar ele bem, ele tem que vir numa embalagem, ele tem todo um desdobramento que num serviço, entre aspas, é mais fácil, porque eu não tenho essa logística para entregar. Ela é diferente. Então, tendo em vista esse cenário, ok, eu não tô sozinha, minha sócia, ela tem toda uma expertise nessa área, eu nem nunca me aventuraria numa situação dessas sem ter, né? Eu tô muito mais aqui num papel outro que não, ela que tá à frente, ela que tinha já uma marca de moda, que tem, né, tem todo um conhecimento sobre o mercado em si. Eu sou muito mais a pessoa que fala, que questiona, que traz a ideia, que enfim, mas ela que conhece profundamente o mercado. Uhum. Tendo em vista esse cenário, o que que tu nos diria como cuidados, assim, os principais cuidados que a gente tem que ter para não morrer na praia aí nos próximos 6 meses, diríamos assim? A gente vai lançar o nosso primeiro produto agora, provavelmente em junho. E a ideia é fazer Uhum. algo pequeno, pouca quantidade, para dar uma testada e uma sentida. Mas, enfim, eu fico sempre bem receosa, porque, obviamente, que a gente precisa botar todo esse dinheiro na frente. Né? Então, primeiro tu faz o investimento, depois tu vê o que vai dar, né? Então, esse é o Uhum. ponto. Eu acho, Gabi, que vocês têm que o primeiro ponto de atenção entra essa questão do capital de giro, que eu estava comentando antes. No caso de vocês, que é um produto, não é um serviço, a gente tem todas essas particularidades que tu trouxe. Então, tem a produção, tem a matéria-prima, tem a embalagem, tem a distribuição e logística. Então, tem uma série de fatores que implicam também nesse capital de giro. Então, aquele conceito que eu trouxe antes do capital de giro, ele entra dentro do conceito da reserva de emergência para vocês conseguirem pagar os gastos fixos. Mantém, isso daí serve para qualquer empresa. Como vocês têm essa lógica do produto, esse capital de giro ele precisa compreender também o capital necessário que vocês vão ter para essa linha de produção, digamos assim. E essa linha de produção, que a gente chama de ciclo operacional, ele vai compreender o quê? Quanto tempo, ou quantos recursos, ou qual o dinheiro que vocês precisam para bancar a operação antes do cliente. Porque nada mais é do que vocês têm que ter dinheiro em caixa para bancar tudo e só depois o cliente vai comprar e que vai receber o dinheiro. Sim. Sem contar, eu estou contando que vocês já fizeram uma validação, já viram se aquele produto vai ser aceito no mercado. Então, a gente já tem toda essa fase que entraria dentro daquela O análise de pré. mercado. É. A gente Isso. está graduando a empresa no Founder, então já tem uma, assim, Uhum. um incentivo nesse sentido, porque tu vai testando ali, tu vai validando, vai dando uma ajustada. Mas a gente tem uma grande dificuldade que é a precificação. Eu vou te Uhum. dizer que esse é um ponto assim que eu queria muito te ouvir, porque a gente fica meio entre a cruz e a espada. E eu acho que isso em todas as startups que a gente tem. Assim, as minhas três, eu diria que, na verdade, qualquer coisa que tu vá oferecer, assim, tu fica, mas será que é muito? Será que é pouco? Será que, onde é que eu vou me colocar? Será que eu tô Uhum. errando? Ah, vou jogar muito para baixo, eu tô desqualificando o meu produto, meu serviço. Não, mas tô jogando muito para cima. É aquela coisa, o que a gente faz para acertar a mão nesse momento tão assim difícil que é a precificação? Assim, eu sempre falo que finanças, diferentemente do que todo mundo diz, não existe receita de bolo para nada. A gente tem regras básicas de finanças, mas quando a gente vai aplicar o nosso negócio, a gente precisa entender quais são as características do nosso negócio que vão moldar ou que vão influenciar toda a minha gestão financeira. E a precificação, ela é um desses fatores. Por quê? Basicamente assim, antigamente se dizia muito que precificação, faça markup.
tu tem que chegar o CMV, a tributação, põe uma margem e vende produto. Tá certo? Mais ou menos. Tá errado? Não, não tá errado. Todo Sim. mundo tem que fazer isso. Mas não é o suficiente. Então, hoje, para precificar, eu tenho regras básicas, que é saber o custo, quanto eu gasto para produzir cada unidade. Preciso saber o meu regime tributário. Aí, conversando com o contador, vendo as vantagens, desvantagens de cada um para o meu negócio. Eu preciso compreender dentro quais são os meus gastos fixos, quais são as margens que eu busco. Isso é padrão para toda empresa. O que é diferente? Primeiro, concorrência. Eu preciso entender a minha concorrência, que é o que eu gosto muito da precificação dos 3 Cs. Então, a primeiro C é esse custo, que é o padrão. Sim. O segundo C, eu preciso entender a concorrência. Então, o meu setor, ele é de alta concorrência ou não? Isso significa, assim, se o meu concorrente reduzir o preço, qual que é a rapidez com que o meu cliente vai sair da minha marca e vai para a marca do concorrente? Então, quando eu coloco produto que não tem aquele diferencial que a gente comentou antes, a tendência de mobilidade ou a sensibilidade que a gente chama do consumidor mudar a marca é muito alta. Então, eu preciso trabalhar bem o meu diferencial para agregar valor para o meu produto. Quando eu agrego valor, o meu consumidor ele vai estar disposto a pagar o que eu estou cobrando e ele também não vai mudar de concorrência facilmente. E como eu descubro o que eu tenho que agregar de valor ao meu produto? Entendendo o que o meu cliente quer quando ele vai adquirir aquilo que eu vou vender. Então, às vezes, é na área de moda, né, Gabi, que tu falou? É. Então, às vezes, um simples assim... Eu tava olhando uma roupa minha antes, que tem aquele zíper invisível. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Então, se eu tivesse roupas que eu gosto sem esse zíper invisível, não sei como, aí não é da minha área. Eu já teria um valor agregado naquilo que eu tô comprando. Sim, pra ti faria sentido, né? Um O segundo problema exemplo, é... eu enfiar tudo na máquina de lavar roupa. Sim. Outro valor que eu tô agregando. Então, na verdade, claro, tô dando exemplos meus de como na área de moda eu vou agregar valor. Então, esse é o terceiro C, é justamente eu entender o meu consumidor e conseguir entregar o valor que ele quer ao adquirir aquilo que eu estou comercializando. E daí eu consigo precificar. Então, eu consigo saber qual margem eu consigo jogar. Se eu entrego o valor que ele quer, eu consigo precificar o meu produto dentro do que a gente chama de segmento premium, que é eu jogar uma margem até diferenciada para criar aquela lógica que não é todo mundo que vai poder comprar o meu produto. Até porque ele tem um valor monetário maior e, consequentemente, eu consigo segmentar bem para aquele nicho que eu estou oferecendo. Mas, assim, o começo de tudo é fazer essa estimativa do markup, essa estimativa de custo, porque daí eu sei, pelo menos, o preço mínimo que eu posso cobrar. Sim. E a partir básico, dos outros né? Cs, isso. E a partir dos outros 2 Cs, eu consigo saber qual que é o percentual ou qual a margem que eu consigo jogar para mais a partir daquele valor mínimo. Mas é um desafio, né? Porque entender também o teu cliente, saber o quanto que ele está disposto, porque assim, aí voltando, eu posso usar o meu exemplo. A gente se propõe a vender para um público que paga um pouco mais pelo nicho que a gente está se propondo a entrar, quem são os concorrentes, o que que eles cobram. Enfim, tem ali digamos, um grupo que a gente mira. Só que o fato, a dificuldade é como saber se eu vou de fato chegar nesse público, né? E daí entra também uma questão de marketing que é super importante, eu vejo, assim, que como que tu vai embalar isso para também as pessoas terem essa percepção e o quanto que eu preciso investir em marketing. Esse é um outro ponto que eu queria te perguntar, porque a gente fica também, mas vale a pena? Será que já coloca, não coloca? Porque marketing é caro. Não é uma coisa barata. É uma coisa que tu vai ter que, né? Tu acaba botando o dinheiro ali também numa expectativa de retorno, achando que fazendo aquele caminho tu vai ter. E não necessariamente aquilo pode voltar. Então, assim, dentro desse orçamento que tu falou do orçamento, tu falou também
de toda a questão né, desse fluxo de caixa que tem que cuidar, desse extra que eu preciso ter, de tentar ter 6 meses para me salvar caso aconteça. No início é mais difícil. Mas, pensando nisso, o que eu poderia estimar de marketing para o início? Eu tenho que já ter essa linha obrigatória ou começo sem? Claro, marca, ok, mas eu tô falando mais do fixo, né? Daquela verba mensal que a gente tem. Eu acho que eu sou uma das poucas profissionais que trabalham com finanças, que eu considero marketing um investimento e não uma despesa. Por quê? Porque eu acredito muito na nova lógica de mercado, que a gente chama de lógica centrada no consumidor, o customer centricity. Então, para mim, isso é a chave de qualquer negócio hoje. Uhum. E também por um outro fator. Hoje, as empresas elas precisam investir mais em ações de marketing de relacionamento para engajar e reter aquele cliente que ela já tem, do que marketing de captação. Então, muitas empresas elas focam em ações só de lançamento ou de divulgação para captar o produto, mas eu acredito muito numa linha fixa que foque numa gestão voltada ao consumidor, dentro dessa questão de entregar o valor para ele, de saber comunicar que eu estou entregando o valor para ele, e além disso, de ainda conseguir fazer com que eu engaje aquele consumidor, que daí eu tenho consequências que geram valor, geram receita, geram um crescimento muito mais sustentável para qualquer empresa. E que forma eu vou fazer ações de relacionamento? Aí, dependendo do nicho, a gente tem N benchmarks bem-sucedidos no mercado de empresas por setor, principalmente startups, com questões, com ações de marketing cada vez mais voltada ao cliente, bem-sucedidos. Então, eu vejo até na área financeira, na área de fintechs, que era uma barreira muito grande, a quantidade de cases hoje que a gente tem mostram que a tendência é tu entregar algo sem burocracia, algo fácil para o cliente e mostrar que tu tá do lado do cliente. Então, se numa área financeira que era um tabu fazer isso, tem cases que fizeram. Então, eu acredito muito que os outros setores têm cases, têm exemplos mais fáceis ainda. Mas eu vejo o marketing hoje como essência de qualquer empresa. Esse marketing voltado ao engajamento, voltado a uma retenção de cliente, de forma a gerar aquele senso de pertencimento do cliente. Então, no sentido que ele gere amor ao que tu está vendendo, amor à tua marca, e que ele realmente veja que o que ele está gastando tipo assim, eu estou gastando, mas vale muito a pena. Então, questão de qualidade, de posicionamento da entrega mesmo. Entendi. Uma das perguntas que veio aqui, Fred, aí a gente vai dar uma pequena guinada, mas para esclarecer. Aí a dúvida ainda é um pouquinho de quem está pensando no que fazer. Eu quero empreender, mas como que eu faço? De que jeito que eu faço? E a pergunta foi: eu devo começar? Tu sugere que comece um negócio do zero ou daqui a pouco pensar em pegar uma franquia, por exemplo? O que eu devo ponderar nessa minha escolha, nessa ponderação? Porque são coisas bem diferentes, né? De investimentos também bem distintos, a meu ver. Mas como é que eu defino isso? Eu tô lá perdida, não sei o que fazer. Quero empreender, mas não sei como. É o mais fácil daqui a pouco eu correr para uma franquia? Não, não é o mais fácil. Eu acho que os dois cases, as duas escolhas, têm prós e contras. Então, a franquia, ela pode parecer mais fácil, porque eu não preciso estruturar um pensar o que fazer. Não preciso pensar. Mas nem sempre aquilo que deu certo em outra cidade vai dar certo onde eu estou querendo colocar. Ou, às vezes, eu vejo a franquia, puxando já para minha área comportamental de estudo, eu vejo muitos cases de franquia que sofreram efeito manada, né? Então, tem case de franquia que a gente viu a multiplicação nas cidades e depois o fechamento, justamente por isso. Fulano tá ganhando dinheiro lá, eu vou abrir uma aqui que vai dar certo, vou abrir lá, e quando vê, tu tá... E franquia é um negócio que tem uma concorrência altíssima, porque no momento que alguém vê
que a franquia do que tu comprou tá dando certo, já vai vir outro querendo comprar, porque ele tá vendo que tu tá ganhando dinheiro, né? Ele não vai querer se sentir por trás. Então, tu tem o pró de não precisar pensar, mas tu tem esse contra, que é da operação em si. E muitas vezes tu não tem poder sobre, por exemplo, a parte de marketing, muitas coisas operacionais do teu negócio. Já tu começar um negócio do zero, tu tem o contra que tu precisa construir isso tudo do zero, mas se tu tiver uma ideia realmente inovadora, se tu conseguir cativar o teu público, se tu conseguir entregar algo que ele realmente está buscando, tu cria um diferencial que a franquia não te dá, que é justamente essa questão de tu não estar no mercado altamente competitivo, de tu ir num mercado muito mais nichado, que é algo que vem ganhando muito. Então, assim, eu não consigo responder um é melhor que o outro ou vice-versa. Eu acho que, primeiro, tudo depende da tua paixão. Eu acho que tu tem que acreditar naquilo que tu vai investir, porque tu tem que gostar. Não é só tu ver um negócio e achar que aquilo vai dar dinheiro, que é o suficiente. Não é? Tu mesmo sabe, né, Gabi? Tu como empreendedora, tu sabe que a gente não passa esse perrengue se não gosta do que tá fazendo, né? E o perrengue é forte, né? Não é? Porque também dá essa sensação, não, agora eu vou empreender e tá tudo certo, agora minha vida tá tranquila, bem pelo contrário. Isso. E eu acho que essa escolha ela envolve muito isso. A gente tem que olhar o risco do que eu estou fazendo, tem que olhar os prós e tem que olhar os contras para realmente conseguir decidir em qual negócio que eu me enxergo mais. Tipo, Frederic, eu não sou nada criativa, nada. Então, daqui a pouco, se bem que tem amigos meus que dizem que eu sou criativa pela área que eu sou, então eles dizem que eu sou meio outlier, mas eu não me sinto nada criativa para começar um negócio do zero. Então, daqui a pouco, para mim, seria muito mais fácil buscar uma franquia. Mas eu sei que teria todo esse risco envolvido dentro. E risco tanto de inserção quanto risco de gestão depois. Então, acho que esse não poder sobre decisões de marketing, eu acho que é algo muito pesado. Pelo menos para mim, pesaria muito eu ver algo sendo feito e não concordar ou achar que teria que ter sido feito de maneira diferente. Sim, não ter gestão sobre isso, né? E fora o investimento, né? Que, via de regra, é um investimento um pouco maior. Pesado, assim, porque tu precisa garantir aquilo ali, né? Então, tu já larga com uma conta, entre aspas, relativamente grande, né? Mas eu acho que é bem difícil mesmo, não é algo simples e às vezes eu acho que passa essa sensação de que, eu não tenho uma ideia, então vou pegar uma franquia e vai dar tudo certo, porque já tá pronto, é um modelo de negócio que é super vencedor em todos os lugares, não é bem assim, bem como tu disse, vou colocando franquia em tudo que é lugar, a mesma, daqui a pouco não tem mais da onde tirar nada dela, né? E aí fica uma coisa meio batida e eu acabo amargurando aí num prejuízo relativamente grande, né? E aí a gente, seguindo então de novo para o caminho do empreendedorismo, a outra questão que veio aqui é o que tá bom. Então eu decidi empreender a minha ideia. Eu vou fazer a minha ideia, eu vou desenvolver o que eu acredito, enfim. Tá bom, a empresa tá rodando, mas a gente sabe que eu preciso constantemente ficar revendo as minhas. Enfim, o que eu estou oferecendo, o produto, eu tenho que me manter inovadora, né? Senão, daqui a pouco também eu vou ficando meio. Todo mundo faz, ou alguém chega e faz a mesma coisa que eu e começa a fazer daqui a pouco mais barato. O que tu vê, assim, nessa dificuldade de se manter no mercado? Bom, eu fiz, tá rodando, sobrevivi os 2 anos que tu disse ali. Sobrevivi, tô pagando as contas, tô começando a ganhar alguma coisa no terceiro ano. Então, já tô numa situação melhor. Mas, e agora? Como é que eu faço para me manter neste mercado e ganhando mais espaço nesse ambiente? Eu acho que o primeiro ponto é acompanhar tendências de mercado. Então, a gente tem uma série de tendências que servem para todos os setores e que mostram e que vão sendo exigidas por qualquer tipo de negócio. Então, acho que a inserção digital é um exemplo disso. A pandemia forçou todas as empresas a se inserirem digitalmente, mas já era uma tendência que estava sendo
vislumbrada, e as empresas que são mais proativas e que se transformam mais rapidamente, quando veio a pandemia, elas já estavam prontas. Então, elas já estavam no digital. Então, acho que essa característica de acompanhar a tendência, conseguir enxergar o que está mudando, como isso impacta o meu negócio, que é o que a gente chama muitas vezes de macroambiente. Então, o que está acontecendo no mundo e que pode impactar o meu negócio e como eu consigo ir me adaptando. Segundo ponto, que muitas vezes acaba atrapalhando essa questão de inovação, de característica inovadora, são características do próprio profissional, do próprio dono do negócio. Então, acho que tu tem que ter essa proatividade de buscar melhorar, de acompanhar o que está acontecendo no mundo, e tu não pode ser tão conservador. Então, no momento que tu é um empreendedor, tu muitas vezes precisa aceitar que aquilo que está acontecendo, por muitas vezes pode não ser o que tu acredita, mas tu vai precisar adaptar o teu negócio àquilo que está acontecendo. Porque o consumidor vai estar buscando aquilo. Então, se tu não tiver essa mente aberta, e a gente vê isso muito em empresas gigantes, né? Essa questão de cultura organizacional, da dificuldade de algumas empresas se adaptarem, outras não, ela tem a ver com a mente dos gestores. Então, se eu não tiver essa mente de que eu preciso me adaptar, eu preciso ser transformador para acompanhar o mercado, dentro daquela lógica que a minha gestão tem que ser focada no consumidor, centrada no consumidor. Então, se eu não tiver essa mente, aí sim eu posso acabar me ferrando, posso acabar não dando certo. Então, não quer dizer que algo que eu fiz lá na década de 80 vai funcionar hoje. Uhum. Então, a minha ideia era genial na década de 80. O que é uma ideia genial hoje? O que a minha empresa precisa ter hoje para dar certo? Então, acho que esses dois pontos, eu conseguir enxergar e acompanhar essas mudanças ou essas tendências, e eu ter uma mentalidade, eu ter uma visão de que eu preciso me transformar e me adaptar, são os dois pontos super importantes que eu vejo nessa questão de atualização. E isso é muito importante no momento que eu abro um negócio, eu preciso saber que isso vai acontecer. Então, ainda mais startups, isso vai acontecer. Então, hoje vocês vão abrir, o negócio pode dar super certo, mas eu já tenho que pensar daqui a 2 anos quais são as possibilidades. Não tem muita paz, né? Não. Literalmente. Não dá pra sentar e, ai, que bom, agora tá ótimo. Não, não vai acontecer isso, né? Pelo jeito, não vai. Não tem essa fórmula mágica, ela não existe pra quem quer empreender, né? E aí, Fred, eu queria te perguntar, até pelo que tu falou bastante da questão ali comportamental, né, de todo o equilíbrio de vida, enfim, falando um pouco do empreendedorismo feminino, então isso vem tomando, obviamente, uma proporção, vem crescendo, mas ainda é absolutamente inferior ao que deveria ser quando a gente faz um comparativo com o ambiente geral, né? O percentual ainda é baixo do que deveria ser, né? Eu sou mentora num grupo que fala de mulheres no direito, o WLM, e a gente incentiva muito, né, as mentoradas a serem protagonistas da sua carreira jurídica, a serem protagonistas da sua... Porque não só assim, eu quero empreender, ou não necessariamente isso, mas eu tenho que ser protagonista da minha carreira, e claro que se conecta com isso que a gente está falando aqui. E a gente ainda vê um mundo um tanto quanto distante do que a gente gostaria. Eu, particularmente, sou muito crítica nesse ponto. Acho que o século que nós estamos e o que a gente vê ainda me choca muito, porque eu vejo que a gente já deveria estar num patamar, né, no meu sentido, bem mais avançado do que a gente está quando a gente fala de percentuais, e daí tem toda uma questão de análise de percentual no meio jurídico, mas aí falando no todo, né? Então aqui a gente está falando de empreendedorismo feminino, e não importa se é no ambiente jurídico ou no ambiente que for, então, ainda temos muito a avançar nesse sentido, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho nesse cenário especificamente, nessa parte mais de ambiente, de equilíbrio de vida, o que tu vê sobre tudo isso,
porque eu acho que nós temos que, de alguma forma, incentivar cada vez mais as mulheres a construírem o seu caminho, a construírem o seu espaço, a criarem o seu espaço, né? E de Hum. fato, a gente fala muito no WLM de sentarem à mesa, literalmente, né? Não de, ah, aconteceu tal coisa, ficar quietinha, chega um grupo de homens, eu particularmente na minha vida fiquei sócia de uma banca de advocacia grande aqui na região sul por bastante tempo. E na minha vida corporativa, via de regra, era eu e mais um bando de homem. Ou eu mais uma mulher e um bando de homem. Então, assim, e no ambiente de empreendedorismo não é muito diferente. Então, queria te ouvir um pouco. Já vi que a minha sócia chegou ali, a Paula tá aí, ó, mandando. Foi essa que tu puxou a orelha antes. Eu já puxei a orelha dela, então ela Ó, ouviu Paula, eu e nem te veio. conheço, mas tu já foi xingada ao vivo, viu, Paula? Ao vivo aqui, ó, Paula. Só que eu disse que eu te perdoava porque tu estava vendo a nossa É. produção, vendo o nosso MVP. Então, só por isso que eu perdoava que ela não estava aqui. Só por isso. Mas, enfim, nos fala um pouquinho, Faide, o que que tu vem observando e o que que tu tem também, assim, de percepção a respeito desse ambiente. Gabi, eu acho que isso que tu trouxe é uma reflexão que eu tenho já há bastante tempo. E eu dei uma entrevista ali no Dia da Mulher e justamente eu falei um pouquinho sobre isso. Hoje, felizmente, muito felizmente, desde que eu tô na PUC, eu vivo num ambiente, num contexto onde a gente não tem problema de desigualdade de gênero. Então, eu trouxe isso. Então, eu sou muito. Um dos motivos que eu sou muito feliz de trabalhar na instituição é que a gente vê desde cargos de gestão a comando, a programas, a gente tem igualdade entre os gêneros, eu tenho chefes, mulheres, homens, convivo com todo mundo de forma Sim. igualitária. Então, e o ambiente para trabalhar é um ambiente muito gostoso, assim. Então, o próprio Tecnopuc lançou, acho que foi semana passada, um projeto também só para mulheres voltados a startups. Então, a gente sempre tem muitas ações nesse sentido. A professora Ionara, ali da Escola de Negócios, também participa de uma semana de empreendedorismo feminino há anos. Então, são ações muito legais. Mas eu acho que isso que tu traz é um problema bem cultural mesmo. Então, e não digo Brasil, eu acho que no É mundo geral, eu inteiro. acho. Então, a gente ainda vê muita diferença. Já melhorou, mas a mulher ainda, aquela mulher que é chefe de família, ela ainda muitas vezes tem que criar o filho sozinha, ela tem outras tarefas que muitas vezes os homens não têm. Então, tem uma série de pesquisas que já mostram que isso também é uma das causas para os indicadores não estarem nos níveis que a gente Sim. gostaria hoje. Eu percebi isso e sofri muito isso, porque eu entrei na área financeira, eu tinha 20 anos de idade, então acho que como tu trouxe teu exemplo, eu trabalhei por muitos anos em ambientes exclusivamente com público masculino e diversas vezes a gente sente preconceito, a gente sente muitas coisas relacionadas à diferença de gênero, assim, ainda mais em ambiente que tradicionalmente são ambientes masculinos. E até hoje, assim, dependendo do lugar onde eu vou, ah, não, mas já chego e já diz, Frederic, mas eu achava que Frederic era um homem. Aí eu digo, não, não é um homem, sou eu. Então, muitas vezes parece que a gente tem que estar provando todo o tempo que a gente pode ser diversas coisas e também pode ser capaz de executar aquilo que nos foi dado. Então, acho que enquanto a gente não mudar essa mentalidade, e às vezes não é, eu não digo bem, eu ainda acho que muitas vezes eu tenho mais preconceito de outras mulheres do que de homens. Eu vejo muito isso. Então, muitas vezes eu estou em ambiente que os homens apoiam, mas tu tem um preconceito de outras mulheres. Então, por isso que eu digo que é um problema cultural, sim. E enquanto a gente não conseguir mudar essa mentalidade das pessoas como um Uhum. todo, a gente, infelizmente, vai seguir tendo essa desigualdade. No momento que a gente seguir tendo que provar que a gente é capaz e a gente chegou naquele ponto para executar alguma coisa, eu ainda tenho que ficar provando que eu sou capaz,
Então, acho que é muito complicado, assim. Então, eu muitas vezes já me desanimei diversas vezes por causa disso, mas hoje, como eu disse antes, felizmente eu tô num lugar que isso não é mais um problema para mim, bem Sim. pelo contrário. Eu achei um lugar que me valoriza como profissional e não pelo restante das minhas características. É, isso é muito importante, né? E claro que eu concordo contigo, é difícil, muitas vezes o próprio cenário não é muito favorável, né? De para aquela mulher que tem que fazer mil coisas, não tem um apoio, não tem um suporte, e como é que vai fazer tudo isso e ainda, né, conseguir reverter a situação a ponto de equilibrar a vida pessoal e profissional, e não é fácil, a gente sabe disso. Claro, principalmente quando, né, daqui a pouco não tem um parceiro que apoie, que dê esse incentivo, de fato as coisas ficam bem mais complicadas, né? Esperamos que em breve a gente caminhe para um mundo um pouco mais igualitário, que as coisas sejam melhores. Acho que sim, já evoluímos bastante, mas ainda, infelizmente, ainda temos Muitas. muita coisa a evoluir, né? E até justamente na sociedade como um todo, não Uhum. necessariamente nos ambientes de trabalho, é na forma que as coisas são vistas e colocadas, que talvez às vezes parece que se as coisas são divididas em casa, está sendo feito um favor, quando na verdade é o que deveria ser sempre, né? Então, não Uhum. é muito essa colocação. Mas, enfim, né, eu acho que esse é um ponto aí bem bacana também para a gente explorar. Mas, Fred, a gente já se encaminhando aqui para os finalmente, antes que também o Instagram nos derrube, eu queria te pedir aí, assim, teu recado final e principalmente três dicas que tu deixe para o pessoal que está nos assistindo a respeito de abertura de negócio, de, enfim, de sobrevivência nesse mundo. O que que tu salientaria como os três pontos mais importantes para quem quer de fato empreender nesse mundo? Primeiro ponto, então, eu acho que é entender o mercado. E dentro desse contexto de entender o mercado, não pensar que pesquisa é desnecessária. Então, muitas vezes as pessoas desprezam pesquisas, acham que não vale nada, acham que é só para conseguir dinheiro, captar recursos. Não. A pesquisa é importante, do mesmo jeito que eu falei que gastar dinheiro com marketing é investimento, gastar dinheiro com pesquisa também é investimento, porque eu vou compreender o mercado que eu vou me inserir, eu vou compreender o meu cliente, eu vou conseguir fazer definições e planejar estrategicamente a minha empresa da melhor forma. Uhum. Segundo ponto, pensar numa gestão orientada para o cliente. Então, eu compreendendo o mercado como um todo, eu focar na compreensão do meu cliente. E o meu cliente, desde compreender quem eu quero que seja o meu cliente, o que ele quer, como eu vou entregar o que ele quer, como eu vou criar ações de engajamento, como eu vou me atualizar para também ficar me atualizando de acordo com as necessidades dele. Então, acho que essa seria a segunda dica. E a terceira dica, olho sempre no financeiro, mas olho no financeiro casado com o marketing. Então, o financeiro, ele nunca é separado. Não adianta eu ter um marketing bom, um financeiro ruim ou vice-versa. Então, eu preciso de uma gestão financeira com regras básicas, que é capital de giro, é reserva, é uma precificação, é compreender o CMV, ver margem, mas eu preciso tudo isso também orientado ao meu cliente, que é o meu tópico 2. Então, acho que essas seriam as minhas 3 dicas para quem vai começar a empreender, para quem já empreende, mas dentro dessa lógica de empreendedorismo mesmo, Gabi. Eu acho que, sem sombra de dúvida, são três dicas essenciais. Não são fáceis. Te ouvindo aqui até parece, nossa, beleza, tal. A gente vê, a gente fica olhando ali o financeiro, já sofrendo, já pensando ali na frente como é que vai ser. E ai, tu fica sempre naquela angústia. Não, mas tá tudo indo bem. As pessoas às vezes falam, tá tudo bem, mas eu preciso pensar lá na frente. E será que Uhum. lá na frente vai estar indo bem? Eu, particularmente, fico muito nessa eterna preocupação. Então, acho que é melhor ser conservador do que muito, assim, animado e sair gastando por conta também, né? Que não dá. Então tem que ter o pé bem no chão. Mas, sem sombra de dúvida, com essas três
dicas que, novamente, não são fáceis. Eu acho que são dicas bem importantes para quem quer abrir um negócio, iniciar alguma jornada aí no empreendedorismo, que, particularmente, eu acho que tu deve concordar comigo, acaba sendo uma cachaça, né? Quem começa e Uhum. gosta, se apaixona e não quer nunca mais, fica louco, não dorme, infarta, tem todo aquele bastidor, né? Como eu digo, é tudo muito lindo, muito maravilhoso aqui no Instagram, mas tem o por trás, né? Aquele sofrimento, aquela angústia que às vezes dá, mas a adrenalina e a felicidade também de ver a coisa avançando e dando certo, não tem quem pague, né? Esse preço realmente de ver o negócio tomando forma e avançando é sensacional. Então, quem gosta, se apaixona, eu acho que nunca mais larga isso. Mas, Gabi, eu acho que dentro disso que tu trouxe, desse teu depoimento, entra a paixão de escolher aquilo que a gente ama também, né? Então, no momento que eu escolho aquilo que eu amo, isso já é metade do caminho andado. Então, a chance de. Porque muitas vezes a pessoa escolhe algo só porque acha que vai dar dinheiro e não dando certo acaba se desmotivando. Então, no é, momento que eu escolho algo que eu amo, eu consigo entrar nesse propósito que é o propósito do empreendedorismo mesmo. e que muitas vezes a gente ouve e pensa, ai, tá, muito lindo isso. Mas é que é, né? Precisa ter Uhum. esse brilho no olho, porque não, eu vou abrir isso aqui só porque vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro, porque tu não vai te dedicar, tu não vai amar aquilo de verdade, tu não vai, enfim, não vai brilhar o olho. Se não brilhar o olho, a meu ver, É, não vai. Entendeu? Eu tenho uma vida curta, não vai durar muito tempo, né? Então tem que ter alguma coisa que de fato faça sentido tu acordar ali e te trabalhar de segunda a segunda, que muitas vezes é isso mesmo, não ter hora, mas ver quando a coisa começa a girar, tem uma recompensa que eu acho que não é bem isso, só aquilo que tu te apaixona faz mesmo acontecer. Bom, Fred, eu só tenho a te agradecer imensamente por toda essa aula que tu nos deu aqui. Eu acho que foi um incentivo para quem quer de fato empreender, desmistificando um pouco e falando de uma forma bem assim tranquila, porque às vezes a gente se assusta também quando a gente vai falar com alguém. Pessoal de finanças, assim, a gente já fica meio assim, né? Meio, ai, que medo, o que será que vão dizer? O que será que eu tô fazendo tudo errado? Será que tá uma desgraça? Será que tá tudo errado mesmo? Às vezes dá aquele medinho, então tu trouxe, assim, de uma forma bem descomplicada, dicas muito concretas e muito do dia a dia, então só tenho a te agradecer. Foi excepcional poder falar contigo. Espero que a gente possa repetir e seguir falando mais vezes, porque sem sombra de dúvida, quem tá nesse mundo precisa ouvir, ter uns nortes, assim, porque às vezes tu fica ali meio que dá uma travada, né? Falta uma oxigenada na nós temos vida. que fazer, nós temos que fazer. Já fica o convite, Gabi, para fazer no meu. Eu quero Tá. uma aula sobre LGPD dentro do É, mundo de fintech. vamos falar, tem bastante coisa, porque Ó, a LGPD, como eu digo, ó, tá em tudo que é Brenda, lugar. tem mais Ó, em Brenda. casa. Já tá fechada a live e o tema, viu? É isso aí, já facilita a vida. É isso aí, Como vamos eu sim. tô apaixonada, eu sou apaixonada pelo mundo de fintechs. Eu acho que tu tem muito a contribuir com a gente, trazendo sobre esse tema também. E eu queria agradecer muito o convite, Gabi. Acho que foi uma troca, foi um bate-papo, não uma aula. E sim, eu acho que escutar essa tua paixão, essa tua experiência e tu trazer isso ajuda muito para evoluir num bate-papo. E é sempre diferente do que falar ou conversar com alguém que não está vivendo isso. Então, eu queria muito agradecer também o convite de estar aqui. E já está feito o convite Vamos oposto para lá. a gente. Já está definido até o tema. Galera aí da Fluir agora tá com o tema de casa, vai resolver. Bom, Fred, Tá. muito obrigada de novo. Um super beijo pra ti, todo o sucesso do mundo. Obrigada e nos vemos. Vamos fazer um próximo aí falando agora de LGPD. Feito. Igualmente, Gabi, sucesso, viu? Obrigada. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.